A gente falou, então, né, dessa interface sólido-líquido-gás, que é interesse de engenharia para a gente, né, no caso de mecânica dos fluidos. Então, nessa interface, forma o que a gente chama de ângulo de contato, θ ou φ, depende do autor, né? Então, é justamente esse ângulo θ aqui, tá vendo? Tangente à superfície do líquido, então aqui está o líquido, né? Aqui uma gota d'água ou a superfície da água no reservatório, né? Então aqui está a superfície, então tem uma tangente aqui, ó, que está sendo extrapolada em preto aqui, né? Ou nessa linha tracejada aqui embaixo. E aí é o ângulo dessa tangente com a superfície sólida aqui, ó. Então aqui é o φ ou θ, né? Tanto faz, é a mesma coisa. E aqui também, ó, o ângulo θ entre a superfície sólida aqui e a tangente, tá? Beleza? Então, por definição, esse é o ângulo aqui, ó. Cuidado, né, para não confundir, né? Então, não é a parte de baixo, é a parte de cima aqui, tá? Certo? E aqui também, né? O φ está definido dessa forma, tá? E aí, o que explica, né, nesse caso, esse fenômeno, é que, por exemplo, né, aqui está a água em cima, aqui, ó, o fluido de cima é a água, e ele tem um comportamento dessa forma aqui, ó. Enquanto o mercúrio embaixo tem um comportamento dessa forma aqui, ó. Então, o que acontece? As moléculas de água, elas são mais fortemente atraídas para as moléculas de vidro, ou elas têm uma força de adesão maior do que a força de coesão, né? O que é a força de coesão? É a força que a molécula de água se junta a outras moléculas de água. Então, ela fica muito mais... Olha lá, ó, é o que está mostrando ali nessa figura aqui, ó. As moléculazinhas de água, elas querem muito mais ficar... a força de atração delas ali com a força de adesão, né, é maior do que a de coesão. Então, elas têm uma força de adesão maior com a parede do vidro do que a de coesão com as outras moléculas. Enquanto a de mercúrio, a força de coesão é muito maior do que a de adesão. Então, elas querem ficar muito mais coladinhas com as de mercúrio do que com a molécula de vidro. Então, por isso que... Como é que eu saio disso agora? Ah, sim. Então, por isso que a água, ela tem esse comportamento e o mercúrio tem esse comportamento, tá? Mas existe uma infinidade de combinações, claro, né? A gente viu água, mercúrio, vidro, né? Mas, claro, que para o nosso interesse de engenharia, é água e mercúrio aqui que a gente vai analisar, tá? E outros fluidos tem, é o que eu mostrei aqui, né? Eu acho que isso daqui ficou meio fora de ordem, né? Eu vou mudar a ordem disso daqui, né? Nessa tabela aqui, ó, a gente vê que cada fluido, ó, tem a sua tensão de cisalhamento e tem o seu ângulo, né? Então, a água, o ângulo de contato é aproximadamente zero quando você tem... Deixa eu até fazer isso agora. Vocês me dão licença aqui de eu tirar isso daqui e colocar aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Beleza. Tá? Então, cada fluido tem a sua tensão de cisalhamento. Então, se for benzeno, tetracloreto de carbono, etanol aqui, né, no lugar do líquido ali embaixo, glicerina, tá? E aqui não tem um ângulo de contato para todos, né? Só tem para alguns. Então, aqui tem o mercúrio, então o θ é 140 graus. E para a água, o θ é zero, tá? Então, esse θ aqui está coladinho ali, é praticamente zero, tá? Se for o líquido aqui for benzeno, tetracloreto de carbono, hexeno, e em cima for água, aí o mercúrio continua 140, né? Mas aí não tem os dados também para outros. Então, para alguns tem os dados, para alguns não tem, tá? Certo? Então, tá aqui, ó. Na mesma superfície, eu posso ter água e mercúrio, então o ângulo φ ou θ é a mesma coisa, tá? Ele muda aqui, ó. Tá? Então, aquilo que a gente falou, né? A força de adesão e coesão, que é justamente o que está mostrado aqui nessa foto aqui, né? E se ele estiver em cima de uma superfície, ó, aqui a gente tem a mesma superfície, fluidos diferentes,
Aqui a gente tem o mesmo líquido e tratamentos superficiais diferentes. A superfície também pode mudar esse ângulo aqui, né? Tá? Então aqui, ó, a gota d'água numa superfície que o ângulo de contato é menor que 90 e maior que 90. Então isso, ó, é o seguinte, ó, abre margem, né, para um conceito de molhabilidade. Então, por exemplo, o carro, se ele está encerado, que é essa parte de baixo aqui, ele é não molhável. A superfície, o contato da água, né, essa interface ar, água e superfície, ela age dessa forma aqui, porque a cera promove essa característica aqui de contato. Então, θ fica maior que 90 e ela é não molhável. Quando a superfície está suja aqui, ó, ela é molhável, θ é menor que 90, tá vendo? Tá? Então, tem algumas plantas que têm essa característica de ser não molhável, né? E aqui uma foto, né, dessa característica da superfície, né? Uma superfície que é não molhável à água e uma superfície que é molhável à água. Essa daqui é uma superfície não molhável, tá? Aqui em cima é molhável e embaixo não molhável, certo? E aí, né, o que isso tem a ver com o que a gente está vendo, né? Esse ângulo, ele influencia a formação do menisco, né? Então, como a gente já falou, né, a tensão superficial age sempre paralela à superfície do líquido. Então, na interface, ocorre uma tensão, como indicado aqui na figura. Que essa tensão é exclusivamente pela tensão na interface e orientada de acordo com o ângulo de contato. Tá? Então, por isso que o ângulo de contato é importante, por isso que a característica do líquido é importante, que ela vai quantificar essa tensão de cisalhamento, e se está para cima ou para baixo, né? Se é molhável ou não molhável aqui, ó. Aqui no caso é molhável e aqui é não molhável, né? Tá? Beleza? E aí a gente tem o sigma ali de acordo com a superfície, de acordo com o líquido, de acordo com a interface, né? Isso é tabelado, né? Isso tem que ser tabelado, tá certo? Bom, se eu tenho esse nível aqui e se o fluido está numa superfície acima, alguma coisa tem que estar puxando ele para cima, né? Aqui no caso a única coisa é a tensão superficial, tá? E aqui alguma coisa tem que estar empurrando ele para baixo, é a tensão superficial. Tá? Então a gente tem vamos dizer assim, né, a elevação capilar e a depressão capilar, que são justamente esses fenômenos, né, que fazem o fluido subir um pouquinho acima, que é o caso do menisco, né, ou descer um pouquinho ali com relação ao nível, tá? Bom, então isso que a gente estava falando, né, para o θ menor que 90, tem essa essa subida, né, vamos dizer assim, capilar, e para o θ menor que 90 a diminuída, então está aqui, ó. Então, θ menor que 90, né, eu falei o contrário aqui, né, na verdade, θ menor que 90 é um molhável. Quando eu falei aqui, eu falei o contrário, né. Esse aqui é um molhável e esse é um não molhável, θ maior que 90, que é o não molhável, tá? Então, esse é o caso não molhável e esse é o caso molhável, tá? Então aí, ó, a gente pode fazer um balanço de força, né, para chegar numa relação entre a tensão superficial e essa altura aqui, só para vocês entenderem um pouco esse conceito, né, de tensão superficial e como que é essa questão, por que ele age num comprimento e não numa área. Né? Então, olha só, o fundo da coluna de líquido está, né, tá no mesmo nível que a superfície livre do reservatório. Então, ele está falando isso daqui, ó, a coluna de líquido é isso daqui, né? É isso que ele está falando. Ó. Essa coluna de líquido que ele está analisando é justamente isso daqui, ó, tá? É aqui que ele está aplicando o balanço de força. Então, tem o peso dela para baixo. Esse nível aqui é esse nível aqui, ó, tá? Que está na altura H. E aí a gente tem esse balanço de força, né? O peso para baixo dessa coluna e uma componente aqui, ó, cosseno θ, né? Por que é 2πr, né? Porque essa tensão superficial está agindo nessa interface aqui, né? Isso aqui é um tubo, certo? Então ela está agindo ao longo da interface, puxando o fluido para cima. Não está agindo na área ali no meio, né? Não tem interface ali, só tem interface
nessa circunferência. Então, por isso que é 2πr, né? Onde R é o raio dessa circunferência. Então, sigma, agindo de acordo com o ângulo de contato φ, certo? Para eu saber a força que está contrapondo ao peso, eu tenho que fazer o cosseno desse φ aqui, né? Tá? Então, tá aqui, ó. Peso é o mg, certo? É a massa dessa coluna aqui, vezes a aceleração local da gravidade. Quem é a massa? É a massa específica, vezes o volume. Para efeitos de volume, a gente considera esse H aqui, né? Então já é uma aproximação. Tá? Então o que é o volume? É ρg πr2h, né? Certo? É a área aqui, né? πr2 vezes esse H. Então a gente despreza também esse efeitozinho que a gente justamente está considerando, né? Então se a gente fizer esse equacionamento, a gente fica com essa, né? E aí a gente tem o peso, né? E a força, aqui, ó, a força devido à tensão superficial, ó, 2πr sigma cosseno φ, né? Então é justamente essa componente aqui que está agindo ao longo de toda a circunferência. Então esse é o balanço de força, né? Deixa eu apagar aqui que ficou meio poluído. Então o balanço de força é desse cara aqui, com a componente vertical, lembra, né? Que vou desenhar aqui uma circunferência, ó. Isso está agindo ao longo de toda a circunferência do tubo, né? Essa força aqui, né? Certo? Tá? Tá agindo ali, puxando toda a coluna de fluido para cima e o peso para baixo. Então, 2πr sigma cosseno φ. Então, o H, quanto que ele sobe, né? 2 sigma S sobre ρg R cosseno φ. Tá? Então, aqui parece que foi elevado, né? Esquisito isso. Deixa eu consertar isso aqui. Ficou estranho isso aqui, né? Deixa eu botar aqui, aqui embaixo. Melhorou, né? Vou botar um parênteses aqui. Pronto. Beleza? Então isolou o H ali, ó. Opa, eu acho que o cosseno φ estava em cima, né? Porque o H é 2πr cosseno φ sobre sigma ρg. Ah, não, mas o R vai embora, tá certo. O R de cima vai embora, fica só o R embaixo. Não, tá certo. Não, mas o cosseno φ é em cima, né? Certo. Bom, depois eu posso arrumar isso também. Depois eu dou uma conferida aqui, mas eu acho que é isso aqui, ó. Porque o cosseno φ está em cima, né? Está no numerador, né? 2π sigma cosseno φ, e o π vai embora, né? Então 2π cosseno φ, então embaixo fica ρg e o R. Tá? Eu acho que é assim. Depois eu dou uma conferida, mas eu acho que é assim. Tá? Bom, enfim, vocês entenderam, né? É só isolar o H aqui, ó. Tá? Só isolar o H. Eu acho que vai ficar assim, né? Porque o 2 sigma cosseno φ, e aí o π e o R são simplificados com esse π e o R que vão para o denominador lá, né? Tá? Então esse π vai embora e o R aqui vai embora com esse R. Tá? Então agora sim, essa é a expressão para a gente determinar qual a altura que esse fluido chega em função da tensão superficial, do ângulo de contato e do gama aqui, né? Lembra que esse cara aqui é o gama, que é o peso específico, né? Que é o ρg, tá? Então a propriedade do fluido, o raio, né? Tem uma influência muito grande aqui nesse balanço de força, né? O raio no fundo é um balanço de força entre, né? Onde ele aparece aqui, né? Ele aparece na força da tensão superficial e também por causa do peso aqui, né? Tá? Aparece na força-peso. Então, o raio, ele é um balanço entre o que acontece com o peso do fluido e o que está acontecendo com a tensão superficial para cima. Então, o raio acaba indo para o denominador ali embaixo, né? Tá? Então, quanto maior a tensão superficial e quanto maior o ângulo de contato, mais sobe. Quanto menor o raio também, mais vai ser essa ascensão capilar, né? E quanto menor for o peso específico, também maior vai ser a ascensão capilar. E aí aqui, ó, aqui eu fiz direito, né? O parênteses aqui vezes cosseno φ. Então aqui o que a gente tem, ó? O que ele fez aqui, ó? No caso da ascensão capilar, ele fez um gráfico aqui, ó. A ascensão capilar está aqui ou altura capilar, né? Porque ele fez aqui para o mercúrio que desce, né? Em função do diâmetro
do tubo, como se fosse esse experimento aqui, ó, tá? Para a água e para o mercúrio. Então, quanto menor o raio, né? Ele foi diminuindo o raio, ó, isso aqui é um gráfico, né? Isso é um gráfico dessa expressão, tá? Isso é um gráfico de H. H contra D, certo? Para dois fluidos diferentes, H contra D. Aqui para a água e aqui para o mercúrio, tá? Beleza? Então aqui, maior o diâmetro, ou se você olhar para cá, né, quanto menor o diâmetro, maior vai ser essa ascensão capilar aqui, ó, que é o que está mostrado aqui, tá? Certo? Que é o que está mostrado aqui nessa foto, tá? E o mercúrio, lembra que ele ele tem uma característica, né, de ser não molhável nas superfícies. Então, o que ele vai fazer é justamente, ele está nessa configuração aqui, ó. Tá? Ele está nessa configuração e ele vai, na verdade, criar uma depressão se a gente colocar um tubo capilar numa configuração dessa, o ΔH está aqui embaixo, né? Se for água, por exemplo, o ΔH está aqui para cima, tá? Da superfície. Se for mercúrio, ó, quanto menor o diâmetro, maior é a depressão, tá? Beleza? E aí esse sigma aqui, né? Ele veio desse gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Ele usou o sigma da água, aqui, ó, 72,8. É só vocês substituírem lá, né? E o do mercúrio aqui, ó, 484, tá? Certo? Então, vocês substituírem aqui, ó, nessa fórmula, então sigma, o peso específico, isso é tabelado também, né? E o φ ali, que é dado também, vocês vão chegar nessa relação aqui para diferentes raios, né? Ou diâmetros. Aqui ele colocou o diâmetro, tá? Certo? Bom, aí a parte de aula prática, né? Um vídeo interessante aí explicando esse fenômeno, ou comentando esse fenômeno, né? E aí, o que a gente vai fazer agora, para fechar essa parte de conceitos fundamentais, é falar um pouco da descrição e classificação do movimento dos fluidos, porque isso é muito importante, isso sim volta bastante aí ao longo do curso de MecFlu 1 e de novo, né? Para quem for fazer MecFlu 2, galera da mecânica aí que for continuar em MecFlu 2. Então, mas em MecFlu 1 isso também é muito importante, tá? Então o estudo aqui, né, ou a questão o contexto da gente fazer essa descrição e classificação do movimento dos fluidos é que pode ser muito complexo a gente estudar. É que nem quando a gente faz lá, quando vocês farão em transferência de calor, ou quando faz em física, né? Talvez seja mais fácil falar de física, porque é uma coisa que todo mundo já teve, né? Transferência de calor, acho que a maioria ainda vai fazer, termodinâmica, não sei se todo mundo fez. Mas, por exemplo, em física, a gente estuda caixotinhos, né? Onda, mecânica, parte de movimento, mas existem comportamentos na natureza que tudo está misturado. A natureza não sabe como ela é dividida em pacotinhos, né? Então, a gente precisa aqui também, de um ponto de vista didático, pegar um movimento muito complexo do fluido e dividi-lo em algumas características particulares para facilitar o estudo da mecânica dos fluidos, tá? Porque ele pode ser muito complexo, né? Se a gente considerar se a gente estiver considerando todos os fatores que influenciam o escoamento, a gente pode ter um problema tão complexo que a gente não leve, sei lá, muito tempo resolvendo ele. Então, por exemplo, a aerodinâmica de veículos é um estudo muito complexo, porque é um escoamento que normalmente ele é não confinado, é uma geometria, né, muito, sei lá, você tem um carro ali, né, então é uma geometria muito complicada, né, quando você tem um escoamento, sei lá, você tem um retrovisor aqui, uma antena, então toda a característica construtiva do carro, né, faz com que e aí você tem uns vórtices aqui atrás se formando. Então, o estudo do escoamento em torno de um carro pode ser muito complexo. Então, a gente pode dividir regiões do escoamento, onde a viscosidade é importante, onde a viscosidade pode ser desprezada para facilitar a vida, tá? Então, alguns outros exemplos, né? Lubrificação das nossas juntas, mancal de OHD, mancal de máquina, escoamento em tubulação.
Então, isso tudo são exemplos de escoamentos em mecânica dos fluidos tão complexos que a gente tem que fazer algumas simplificações para a gente não ficar perdendo muito tempo para obter grandezas de interesse de estudo de engenharia. Tá? É claro que quando essas análises forem necessárias, né, com mais precisão, isso tem que ser estudado com detalhe, mas a gente vai fazer aqui algumas simplificações, algumas classificações para a gente ver como analisar o movimento dos fluidos de forma simples. Tá? Então a gente propõe um estudo segundo algumas características comuns, né? Do ponto de vista didático, lembra que nós engenheiros sempre estamos querendo descrever o que acontece na natureza, então a natureza não quer nem saber da didática que a gente usa. Então isso daqui é só uma questão de divisão para facilitar o entendimento, mas eventualmente vocês podem precisar fazer isso tudo concomitantemente. Então tá aqui, ó, a gente tem a mecânica dos fluidos contínua, né, do contínuo, como a gente falou, a gente não se preocupa com a natureza molecular do fluido, a gente assume que a gente está com uma quantidade tão grande de moléculas de fluido que, por exemplo, a massa específica ela é homogênea ou uniforme de um ponto ao outro. Né? A gente não precisa ficar se preocupando, quantas moléculas tem aqui dentro dessa região que eu estou analisando. Né? Aí a primeira grande divisão é a seguinte, a gente considerar fluidos viscosos e não viscosos. Isso daqui é uma aproximação muito, vamos dizer assim, pesada, mas ela é muito usada e ela é totalmente coerente. É impossível você dizer que um fluido não tem viscosidade, isso não existe. Fluidos, por definição, são viscosos. Não tem nenhum fluido que não tenha viscosidade, mas existem regiões do escoamento que a viscosidade pode ser desprezada. Então, a gente vai ver isso, né? São as regiões invícidas do escoamento. Então, isso daqui é muito usado, isso é importante. Apesar de fisicamente, vamos dizer assim, né? Ela não faz sentido físico, mas ela tem coerência física, é usada e dá bons resultados. Então, essa é a questão do escoamento invícido. Por que ela não tem significado físico? Porque todo fluido tem viscosidade. Mas, ao mesmo tempo, a natureza foi caprichosa com a gente. Ela permitiu que alguns escoamentos pudessem ser tratados dessa forma, e quando você compara com dados experimentais, a coisa bate, dá certo. Tá? Então, isso daqui é uma aproximação interessante, fluidos viscosos e invícidos. Os fluidos viscosos podem ser divididos em laminar e turbulento. A gente vai ver o que isso significa. Não faz sentido essa divisão para o fluido invícido, porque isso daqui a gente vai ver que é fortemente dependente da viscosidade. E aí eles podem ser internos e externos, né, confinados ou não, compressíveis e incompressíveis. Então vamos ver cada uma dessas classificações aqui, né? Então é o seguinte, o escoamento viscoso e invícido, aquilo que a gente estava falando, né, que isso não existe do ponto de vista de fluido, né? Então existem regiões onde forças viscosas são pequenas comparadas com outras. E aí com isso a gente despreza os efeitos viscosos. Então, sabendo que o arrasto é uma função da viscosidade, lembra que eu mostrei o caso do passarinho e do peixe, né? Isso não faz muito sentido, né? Porque a gente falou isso, mas muito mais fácil você andar, claro, né? Você imagina que você está numa piscina que dá pé, né? Muito mais fácil você andar no ar do que você andar na água, porque a viscosidade da água é muito maior. Então, como é que a gente analisa, como é que a gente faz essa aproximação, né? E faz isso fazer sentido, né? Regiões onde forças viscosas, né, que são justamente essas forças que estão contrapondo o movimento, né, são pequenas comparadas com outras, né? Como que a gente consegue fazer isso? Isso faz sentido se a gente dividir a análise em duas regiões, uma longe e outra perto das superfícies sólidas. Então, a gente vai ver como, né, e analisar agora, como que a gente dividir isso e como que isso faz... O que essa questão, né, de fazer longe, perto de superfície sólida, e o que tem a ver a proximidade com a superfície sólida, de você desprezar ou não o efeito da viscosidade, né? É o seguinte, então, aí é um parênteses, né, dentro de escoamentos viscosos e invícidos, que é muito importante, que é o conceito de camada limite. Isso explica muitos fenômenos em mecânica dos fluidos, isso explica por que a bolinha de golfe tem uma moça,
Isso explica, esse conceito aqui explica por que o carro hatch consome mais combustível do que um carro sedã. Tem uma série de implicações. Isso explica por que um avião voando com um ângulo de ataque muito alto ele estola e cai. Então, a gente não vai ter no curso de mecânica dos fluidos 1 elementos para explicar com muito detalhe esses fenômenos que eu descrevia, só para ilustrar e vocês verem que isso daqui é muito importante, muito, muito importante. Em mecânica dos fluidos 2, vocês vão, inclusive, chegar nas equações de camada limite, tá? Quem for fazer, né? Equação de camada limite. Isso a gente não vai fazer aqui nesse curso de mecânica dos fluidos 1. Isso daqui é MecFlu 2 para quem for fazer, tá? Então, esse conceito é muito importante. Ele ajuda a entender por que longe do escoamento, as forças viscosas podem ser desprezadas. Olha só. A gente tem uma asa aqui, né, um aerofólio, né, e ele pode estar indo para frente contra um escoamento parado, ou, como a gente falou do túnel de vento, né, a gente pode parar esse escoamento no túnel de vento e induzir, aqui a gente teria um ventilador muito grande, induzir o escoamento contra essa asa. Do ponto de vista aerodinâmico, o efeito é o mesmo, né? E é muito mais simples, você no laboratório, né, você fazer toda a instrumentação numa asa parada. Então o fluido está escoando aqui, né, o ar, por exemplo, em torno do aerofólio, só que quando ele toca, né, quando o ar toca na superfície sólida, lembra da condição de não deslizamento? Ele freia. Então todo o fluido que está paradinho aqui, adjacente, ele está com a velocidade igual a zero, né? A velocidade dele ali é zero, tá? Nesse caso, né? Certo? Nesse caso aqui, que o aerofólio está parado e o fluido está escoando. Só que a camada logo acima não está parada. Aqui, eu dei um zoom aqui, nessa região aqui, A camada logo acima está se desenvolvendo com uma certa velocidade, que não é a velocidade do escoamento aqui, né? Digamos que esse escoamento chegue com a velocidade U aqui, né? Uniforme. E aí, um pouquinho em cima aqui, aqui a velocidade é zero, né? Ele cisalha. Por quê? Ele está, de um lado, sendo... Valeu, Vitor. Um abraço, boa semana. Sendo que aqui, de um lado, ele está com a velocidade zero, mas a parte de cima está tendendo a cisalhar porque o fluido está escoando. E aí, isso vai acontecendo subsequentemente com as outras camadas. Até um ponto aqui, que essa condição de parede não influencia mais no escoamento, tá vendo? Essa região pontilhada aqui, é essa região aqui dentro, que é o que se chama de camada limite, onde o perfil de velocidade varia aqui, por causa da condição de não deslizamento. A partir dessa região que é chamado a fronteira da camada limite, né, ou limite da camada limite, o perfil de velocidade não varia mais. Para qualquer local acima aqui, a velocidade é a mesma e seria U, né? Tá? Então aqui a velocidade seria U aqui, certo? Então, a gente tem uma região dominada pela viscosidade. Lembra que a viscosidade ela está necessariamente atrelada à tensão de cisalhamento, Mi, du, dy. E se não tem, se essa região aqui tem um du, dy e o fluido é viscoso, aqui existe uma tensão de cisalhamento. Aqui em cima, se não tem du, dy, a tensão de cisalhamento é zero, é nula. Então, por isso que nessa região externa aqui, que a parede não influencia no escoamento, que está fora, né, toda a região fora dessa linha pontilhada, a gente tem uma região que a gente pode considerar que a viscosidade é aproximadamente igual a zero, porque as camadas de fluido não estão cisalhando umas contra as outras, assim como elas cisalham dentro da camada limite. E aí o que está sendo mostrado aqui, essa figura aqui é uma técnica de visualização, né? Então se vocês virem lá as aulas práticas, vocês vão ver como isso é feito. Tem uma linha aqui que emite gás, então é um tubinho muito fino, que tem uns furinhos, né? Então ele emite gás aqui, então é isso que forma essa linha aqui. Então o fluido está escoando. Nesse tempo aqui, ΔT, né? dt, ele, aqui nesse ponto, ele liberou gás. Então esse gás aqui foi pintando o escoamento. Chegando aqui, aqui tem uma placa, tá vendo? Aqui tem uma placa parada. Chegando aqui na interface, a velocidade é zero.
mais a velocidade um pouquinho acima e um pouquinho maior, um pouquinho acima e um pouquinho maior, tá vendo? Esse é o perfil de velocidade aqui, ó. Até uma região, aqui estaria o limite da camada limite, ó. Até uma região que o perfil de velocidade não varia mais. É claro que aqui tem erros experimentais, né? Por isso que não está retinho, mas era para estar retinho. Aqui o perfil de velocidade é o mesmo antes aqui, né? Que ele tinha antes de atingir a placa. Então essa é a região invícida, aqui mi aproximadamente igual a zero, e essa região aqui está fortemente influenciada pela viscosidade do fluido, tá? Que é a região que está tentando empurrar aqui essa camada, essa placa para trás, né? Para a direita aqui, desculpa, tá? É justamente essa propriedade, viscosidade e a taxa de deformação que estão exercendo uma tensão de cisalhamento, tentando empurrar a placa para a direita. Então, esse é o conceito de camada limite, e é assim que ele se acopla com essa questão da região viscosa e invícido perto das superfícies sólidas. Quando o fluido chega aqui, ó, isso daqui é um carro, isso é uma simulação por CFD, né? Quando o fluido atinge aqui, ó, antes dele chegar aqui no carro, ó, ele está num movimento dito de corpo rígido. As partículas de fluido estão se movendo sem cisalhar umas contra as outras. No momento que ele adere aqui na parede, o carro está parado, né? Isso daqui é uma simulação em CFD, como se fosse uma simulação de um túnel de vento, né? Um ventilador aqui assoprando um vento e o carro parado. Então, a partícula de fluido aqui, que está em contato com o capô, por exemplo, tem a velocidade igual a zero. A partícula adjacente em cima, uma certa velocidade maior, aí depois uma maior, em uma região longe aqui do escoamento, a velocidade não varia mais, é a mesma da velocidade que atingiu aqui o escoamento. Então você tem uma região aqui dominada pela viscosidade por causa do du, dy, mas você tem uma região que não tem cisalhamento de uma camada contra a outra, tá? Beleza? Então, essa é a ligação de camada limite com regiões invícidas, né? Com escoamentos viscosos e invícidos. Certo? E aí, aqui, ó, uma aula prática de camada limite, né? Tem muito conteúdo matemático, não se preocupem com isso agora, ainda mais nem ao longo do curso, né? Porque vocês não vão ver em MacFlow 1 nada muito avançado de camada limite, na verdade, o máximo que a gente vai ver é isso, mas esse conceito é importante, né? O conceito de camada limite é muito importante para vocês entenderem outras coisas que virão. Então, vocês entenderem o conceito desse vídeo aqui é importante. Então, não se preocupa muito com a matemática. Então, foca mais no fenômeno da visualização de camada limite, quando vocês forem ver esse vídeo aqui, tá? Beleza? Um outro conceito importantíssimo que vem dessa a reboque, né, que é a consequência dos escoamentos viscosos, é a classificação entre escoamento laminar e turbulento. Então, ó, os escoamentos viscosos, é isso que a gente tinha visto até aqui atrás. Ó. Os escoamentos invícidos, eles não podem ser classificados em laminar e turbulento, porque isso é fortemente dependente da viscosidade, essa classificação aqui, tá? Então, ó, o escoamento laminar, as partículas fluidas se movem em camadas lisas ou lâminas. É o que está acontecendo aqui. Ó. O fluido está escoando. Beleza, Mariana, sem problema. Bom dia. Então, o fluido está escoando em lâminas ali. Né? Se a gente conseguisse observar as camadas de fluido ou os perfis de velocidade aqui, eles iam estar escoando em lâminas comportadas. Igual está essa foto aqui, ó. A gente fez um exercício, né, que a gente viu o perfil de velocidade. Então, o perfil de velocidade seria como está se desenvolvendo aqui, mostrado aqui. Aquele exemplo que a gente fez anteriormente era do escoamento laminar. O escoamento aqui é uma transição, né, do laminar para o turbulento, e aqui, ó, é um perfil de velocidade totalmente turbulento, aleatório, né? As partículas de fluido, as moléculas, desculpa, os elementos fluido, eles sofrem variações de velocidade bruscas e aleatórias, tá? Então, partículas fluidas se misturam longitudinalmente por flutuações tridimensionais aleatórias de velocidade. Então, é um comportamento aleatório. É isso daqui, ó. Então, aqui seria uma pia, né, caindo água, a água cai de forma laminar. Quando ela encontra aqui um acidente, ela escoa de forma totalmente turbulenta. Isso pode acontecer por causa de um acidente no escoamento, ou simplesmente porque a velocidade se torna grande, a viscosidade. A gente vai ver o critério, né, de transição de laminar para turbulento quando o fluido escoa dentro
quando ele está confinado, né? Tá? Então a gente vai analisar isso. Aqui, ó, uma fumaça, ó, de um cigarro, por exemplo, de uma vela, né, subindo. Aqui ela sobe de forma laminar, aí de repente ela se torna turbulenta. Então aqui a gente tem lâminas, né, ou camadas de fluido escoando de forma bem regular aqui, né, nessa região laminar aqui, ó. E aqui são variações bruscas, né, de velocidade, tá? Então é escoamento turbulento. Então são as turbulências se desenvolvendo. Aqui a gente vê turbulências geradas pela hélice ali do barco, tá? Beleza? Então, o critério de transição é chamado número de Reynolds. Isso aqui vai acompanhar vocês ao longo da vida, tá? Não só McFlow 1, quem for fazer McFlow 2, transferência de calor, várias aplicações, isso daqui, máquinas de fluxo, tá? Então, o número de Reynolds é importantíssimo, é um conceito importantíssimo da gente estudar. É esse conjunto de variáveis aqui, ó, massa específica, velocidade e um comprimento característico. Eu sempre carrego esse C aqui, ó, de LC, né? Sobre a viscosidade do fluido, tá? Então, esse agrupamento de variáveis aqui, ele fornece esse número de Reynolds. É uma maneira fácil de saber o comportamento do escoamento. A gente vai analisar fisicamente quem é esse cara aqui, ó. Então, ó, uma outra maneira de fazer a divisão de escoamento laminar e turbulento é isso daqui, ó. Então, quando o escoamento é turbulento, a gente tem variação brusca e aleatória de velocidade. Então, as forças inerciais dominam. O que são as forças inerciais? Se você é aquela força fictícia, invisível, né? Que você está sujeito quando você está andando de ônibus e o ônibus faz a curva, quando você freia. Então, sempre que tem variação de magnitude ou direção de velocidade, a gente tem as forças inerciais agindo. Então, para o fluido não é diferente. Se o fluido está indo em linha reta, direitinho, comportadinho, as forças inerciais são baixas. Se ele começa a querer variar muito de direção, as forças inerciais começam a desempenhar um papel muito importante no escoamento. E as forças viscosas, elas são dominadas, a gente viu, né, pela viscosidade, D ou DY, pelo cisalhamento e pela viscosidade do fluido. Então, essa relação, né, a gente vai ver que essa relação aqui, que foi descoberta de forma empírica pelo Reynolds, né, por isso que se chama número de Reynolds, fornece uma relação entre forças inerciais e forças viscosas, tá? Então, ó, o Reynolds baixo, quando o Reynolds é baixo, esse cara aqui está representando forças, a gente vai ver por quê, tá? Inerciais. Esse cara aqui está representando forças viscosas. A gente vai ver por que só esses parâmetros aí representam força, né? O que isso tem a ver, né? Forças viscosas. Então, quando o Reynolds é baixo, as forças viscosas dominam o escoamento. Então, as perturbações são amortecidas. É isso daqui, ó. Qual é a magnitude das forças viscosas? Né? Lembra que a força viscosa, grosso modo, é μ delta U, delta Y, né? Tá? μ delta U, delta Y. Sempre que a gente tem um cisalhamento, ou a viscosidade, a gente tem uma tensão de cisalhamento exercendo ali, né? Então, a ordem de grandeza da força inercial, da força viscosa, pode ser dada por essa relação, ó, μ, V sobre L, e aí força, né? Se eu tiver força aqui, vezes a área. Então, L ao quadrado. Tá? Então, essa é a magnitude da força viscosa de uma forma bem geral, né? μ, V sobre L ao quadrado. Então, para um Reynolds baixo, significa que esse cara aqui, a força viscosa domina o escoamento, e esse cara aqui está dominando. Tá? Esse cara aqui tem a magnitude baixa. Para o Reynolds alto, as forças inerciais dominam. Olha aqui, ó, eu estou ilustrando aqui, né, um escoamento com muita variação de direção de velocidade. Ó. Então, forças inerciais aqui estão dominando esse escoamento. Então, qual a magnitude das forças inerciais? Massa vezes aceleração, ou massa, velocidade, tempo ao quadrado, né? Então tá aqui, ó, massa específica, o que é massa, né, de um fluido? Massa específica vezes o volume.
Então, massa específica, volume, velocidade. É aceleração, né? L sobre T ao quadrado. Então, rearranjando aqui, né? Rho, L ao quadrado, aí L, L, T ao quadrado, né? Então, aqui eu fico com V ao quadrado aqui, ó. E o L ao quadrado surgiu daqui. Então, eu estou escrevendo dessa forma para a gente ver que o número de Reynolds, escrito dessa forma, né? Se eu substituir as forças inerciais no numerador e as viscosas no denominador, eu vou ficar com essa relação que foi dada ali pelo número de Reynolds. Tá? Se eu pegar esse cara aqui, jogar aqui em cima, e eu pegar esse cara aqui e jogar aqui embaixo, a gente vê de cara, ó, o L ao quadrado some, tá vendo? Ó? O V ao quadrado some com esse cara, tá? Sobrou sobrou um L ali, né? Sobrou um L ali, ó, que vai para o numerador, né? Então fica mi, o V e o L ao quadrado foram embora, e lá em cima fica rho VL. Então fica rho VL sobre mi. Então isso daqui, ó, é uma relação entre forças viscosas e forças inerciais. Se as forças viscosas dominarem, significa que o Reynolds é grande, né? A magnitude dessas variações aqui são grandes, o Reynolds é grande, e a gente tem o escoamento turbulento. Se o Reynolds for baixo, significa que o denominador é grande, as forças viscosas são grandes, e a viscosidade ela amortece qualquer perturbação. Então, se o fluido começar a querer variar muito de direção, num escoamento dominado pela viscosidade, a própria viscosidade domina. Imagina só um óleo muito espesso e você passa, sei lá, você começa a querer passar por algum acidente aqui na linha, né? Se o óleo tiver uma viscosidade muito grande, ele passa e eventualmente continua ali as forças viscosas vão manter o escoamento bem, vamos dizer assim, comportados, né? Qualquer pequena flutuação de velocidade aqui no escoamento dominado pelas forças inerciais faz com que o escoamento se torne turbulento. E aí, a medida, né, e o que o número de Reynolds diz é o seguinte: à medida que a massa específica aumenta, eu tenho a tendência a ter maiores Reynolds, maior a turbulência se desenvolver. À medida que a velocidade aumenta, eu tenho a tendência a ter o escoamento turbulento. À medida que esse comprimento característico aumenta, no caso de um tubo, o comprimento característico é o diâmetro, eu tenho a tendência a ter maiores flutuações de velocidade, né? Maiores forças inerciais. Então, todos esses termos aqui do numerador, eles, quanto maior eles forem, né, maiores as forças inerciais podem estar dominando o escoamento e maior a probabilidade de turbulência. Então, aqui o que a gente está vendo, para o mesmo tubo, com o mesmo fluido, então Mi e Rho são os mesmos, né? Então a gente tem um tubo aqui com água, né? A velocidade é que varia aqui, né? O LC é o mesmo, é o diâmetro, né? Então aqui, ó, o diâmetro. Então esse cara aqui tem um Reynolds baixo, porque o Rho VD sobre Mi dele, né? Todos esses parâmetros aqui são iguais para esse cara aqui, que tem um Reynolds alto. Então, o Rho VD sobre Mi, então esses caras aqui são o mesmo, né? Esse grupo de parâmetros é o mesmo, certo? É o mesmo fluido, água, Rho e Mi, é o mesmo tubo, mesmo diâmetro. Então, a velocidade aqui aumentou. Então, aqui a gente tem um escoamento turbulento e aqui a gente tem um escoamento laminar. Porque a velocidade desse escoamento variou. A gente poderia ter variado o diâmetro, poderia ter pegado o mesmo fluido com a mesma velocidade e aí aumentado o diâmetro. As turbulências iam se desenvolver, ele não ia escoar tão comportado assim, tá? Ou se eu mudasse o fluido, no mesmo tubo, a mesma velocidade, mesmo diâmetro, se eu mudo o fluido, eu induzo turbulência ou não, tá? Se eu botasse ar aqui, no lugar da água, esse grupo de parâmetros massa específica e viscosidade para a água ia induzir a turbulência, porque a massa específica do ar é menor, mas a viscosidade é muito menor. Tá? A viscosidade do ar é muito menor, apesar da viscosidade da massa específica ser um pouquinho menor. Por isso que, eventualmente, o Reynolds também pode ser escrito dessa forma, VD sobre Mi. Lembra? Isso daqui é a viscosidade cinemática. É Mi sobre Rho.
E aí, quando você faz assim, você vê que a viscosidade cinemática do ar é menor. Então, se você usar ar no lugar da água, você está induzindo turbulência, porque esse parâmetro aqui, né, VD sobre Ni, o Ni do ar, ele é menor que o Ni da água. Então, você também está induzindo a turbulência. Então, o ar, como ele tem uma viscosidade menor, né, uma viscosidade cinemática menor, essas flutuações de velocidade são mais fáceis de se desenvolver do que a água. Tá? Beleza? Esse é o experimento clássico do Reynolds. Isso tudo que eu falei, ele observou fazendo isso daqui. Ó. Ele tinha um tubo escoando água e ele colocou um tubo aqui injetando corante. Ele manteve, então, o mesmo diâmetro e aí ele foi controlando os parâmetros. Ó. Isso daqui ele chegou empiricamente, observando, tá? Ele tinha a água, ele não mudou a água, ele não mudou o comprimento característico, que aqui é o diâmetro da tubulação, ele foi mudando a velocidade. Ó. Essa setinha está indicando a velocidade. Observa que o corante sai de forma bem regular. Ó. Então, esse é o escoamento laminar. Quer ver? Ele vai aumentar a velocidade e aí a gente vai passar pela transição. Ó. Então, as perturbações começam a se desenvolver e aí chega um momento, o escoamento completamente turbulento, é esse momento aqui, ó. Tá? Então, o que são essas perturbações que se desenvolveram aqui? É natural, assim, você tem o tubo, por mais perfeito que você faça, ele tem uma rugosidade, ele tem certos acidentes. Se você fizer um tubo perfeitamente liso, perfeitamente alinhado e perfeito, né, e bem feito, você consegue manter o escoamento laminar para uma velocidade maior, tá? Então, isso depende também do acabamento. De forma geral, a gente tem um número mágico, que eu vou falar aqui, né, que é a transição do laminar para o turbulento. O número de Reynolds, que inclusive está aqui nessas figuras, né, essa é uma foto do experimento dele, e esse é o experimento aqui embaixo, é o experimento de verdade na Universidade de Manchester, né, lá na Inglaterra. Aqui está o Osborne Reynolds, e aqui é o experimento que está representado aqui nesse vídeo. Né, esse é o experimento em si, que está aqui nessa imagem aqui, tá? Beleza? Então ele chegou no número de Reynolds, ele não sabia na época, né? Então isso foi lá no século XVIII, se eu não me engano. Ele não sabia que isso daqui é uma relação de força inercial e viscosa. Ele chegou nesse grupo de parâmetros de forma totalmente empírica. Então, depois que ele foi perceber e depois que estudos mais avançados de mecânica dos fluidos foram perceber ou foram descrever isso daqui de forma melhor. Na época ele não chamou de Reynolds, né? Ele foi humilde até. E depois, em homenagem a ele, que foi o primeiro a observar esse grupo de parâmetros, é que foi chamado de número de Reynolds. Então, só depois que a gente conseguiu, né, que foi possível chegar nessa relação de forças inerciais no numerador e forças viscosas no denominador, por causa disso aqui, né? Essa relação que eu mostrei aqui de magnitude de força viscosa e força inercial aqui embaixo, tá? Beleza? E aí, ó, só alguns critérios de transição, né? Eu falei que isso daqui pode ser muito... Essa transição aqui de laminar para turbulento depende de muitos parâmetros, né? Mas, de forma geral, a gente diz que para um Reynolds de aproximadamente 2000, até 2000, o escoamento no tubo é laminar. A partir de 2000, a gente pode considerar turbulento. Claro que não tem um número mágico, né? A gente viu aqui, ó, até esse vídeo, ele representa isso muito bem, existe uma transição do laminar para o turbulento. A coisa não é brusca, né? Aqui, ó. Essa é a parte da transição. Ó. Aqui não é nem laminar nem turbulento, é o que se chama de transição. Tá? E até aqui nessas figuras aqui anteriormente, né, a gente consegue ver isso aqui, ó. Você tem, aqui, vou apagar tudo aqui, ó. Você tem o escoamento laminar, aqui a transição, tá vendo? E aí o escoamento totalmente turbulento. A gente não vai se preocupar com isso, isso é um estudo muito complicado de transição. Então, normalmente, ou a gente vai ficar com Reynolds muito abaixo de 2000, ou muito acima de 2000 para não ter ambiguidade, tá? Olha só, e aí o que está dizendo aqui é o seguinte, ó, se o tubo for extremamente liso, sem vibração, a gente pode chegar no Reynolds de até 40 mil. Não é o caso, né? Isso aqui é só para ilustrar que isso é fortemente dependente da parte experimental, né? Tá? Mas, para todos os casos, todos os livros, né? Eles consideram um Reynolds de 2.000, 2.300, isso tem que ficar especificado, né? Como uma transição. Aqui, ó, 2.300. Ó.
Então, o valor comumente, a gente vai arbitrar esse valor de 2.300 para transição em tubo. Se for abaixo de 2.300 é laminar, se for acima é turbulento. E acabou, tá? Para a gente aqui. Quem for trabalhar experimentalmente com mecânica dos fluidos vai ver que as coisas não são bem assim, tá? E depende da geometria. Então, se for placas paralelas, né, aquele caso que a gente estava analisando de placas paralelas, então você tem uma placa aqui, né, um fluido ali no meio, certo? Nesse caso aqui, o Reynolds crítico é 1.500, tá? Então, isso daqui é para um tubo, 2.300 é para o escoamento de uma tubulação, tá? Então, abaixo de 2.300 é laminar, acima de 2.300 turbulento. E se for escoamento entre placas planas, é 1.500, tá? A transição. E aí, isso daqui, né, essa questão de decomposição de Reynolds, é uma coisa bem interessante, que isso também vocês vão, talvez vejam com um pouco mais de detalhe em Mecânica dos Fluidos 2, quem for fazer. Mas olha só, isso é uma característica, né, uma foto de um escoamento turbulento. Né? Isso daqui representaria o escoamento laminar, ó. Isso estaria representando o escoamento laminar, né, o escoamento bonitinho em lâminas, e aquela foto está representando alguma coisa desse tipo aqui, ó, tá? Essa foto aqui. Ó, isso daqui, né? Então, é um escoamento totalmente turbulento, aleatório, tá vendo? E aí, a ideia, essa decomposição de Reynolds foi uma ideia que o Reynolds teve para estudar a turbulência, fazendo uma decomposição. A componente horizontal da velocidade seria obtida de uma média, né, um valor médio, mais uma flutuação. E observa que aqui, ó, o escoamento da direita para a esquerda, essa média de U é diferente de zero, né? Então, o U médio aqui, ó, é diferente de zero. As componentes de velocidade vertical e transversal, elas têm a média zero, porque todas as flutuações que acontecem para dentro, para fora, né, para dentro, para fora da tela, para cima e para baixo, ou radialmente, né, elas estão se desenvolvendo em torno de uma média zero, porque não é o que a gente quer, né? A gente não quer o movimento para cima nem para baixo. Isso acontece como uma, aqui, ó, tá vendo? O fluido faz esse movimento aqui, ó, por exemplo. Então isso é uma consequência da turbulência, tá? Então isso daqui é uma maneira que o Reynolds propôs, né? Quer dizer, não sei se foi o Reynolds que propôs ou se isso foi uma homenagem a ele posteriormente. Mas é fazer essa decomposição. Você trabalha com valor médio mais uma flutuação em torno de uma média. Tem muitas técnicas de resolução de problemas de mecânica dos fluidos que passam por aqui, tá? Certo? E aí, juntando o conceito de camada limite com o conceito de escoamento laminar e turbulento, né, a gente vê que, inclusive, a camada limite, que é dominada pela viscosidade, né, lembra que a gente falou, que é a camada limite, ela tem essa região aqui, ó, onde o fluido cisalha, e a partir de um certo momento, né, o que a gente está vendo aqui, ó, é uma placa, e aí nessa placa chega um fluido com uma certa velocidade, o infinito. Eu vou fazer o seguinte, são 10h30, aí semana que vem eu continuo daqui, que aí eu explico isso daqui melhor. Eu acho melhor do que ficar nesse restinho de aula falando disso daqui, e aí vai ficar quebrado. Tá, então alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma questão? É aula que vem a gente continua aqui dessa parte aqui. Professor, em relação à matéria, não tive dúvidas, não. Eu só tenho uma dúvida, é porque o senhor chegou a comentar sobre a outra plataforma lá, que será aplicada a prova e tal. Eu lembro que o senhor falou sobre fazer uma prova teste para a gente ver como que funciona a plataforma para a prova.